Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Jonatas vai usar a festa de casamento de Daniel e Graça para desmascarar Irene e revelar o grande segredo que terá descoberto. Isso vai acontecer depois que Jonatas descobrir que seu pai foi o amor da vida de Irene e que Jonatas é filho da vilã. A verdade virá à tona depois que o rapaz notar algo que ninguém nunca percebeu. Ele não vai deixar barato e decidirá fazer uma surpresinha para sua mamãe. Tudo pode acontecer quando Aline encontra Jonatas perto de sua casa. Curiosa, ela pergunta: O que aconteceu? Está perdido? Jonatas responde: É que o pneu do meu carro furou. O meu pai vai vir me buscar daqui a pouco e pediu para eu esperar aqui. Aline comenta: Ah, sim. Quer entrar? Quer um copo de água? Antes que Jonatas pudesse responder, eles percebem um carro se aproximando e Aline diz: É a Dona Irene. O que ela quer dessa vez? A senhora La Selva se aproxima e fala: Será que eu posso dar uma palavrinha com você? Desconcertado, Jonatas comenta: Eu vou esperar ali. Fiquem à vontade. Quando ele se afasta, Aline questiona: E então, o que a senhora quer? Irene responde: Eu acho que você sabe que o casamento de Daniel com a Graça está se aproximando. Eu só queria te lembrar do que você me prometeu. Que iria deixar o Daniel em paz. Nervosa, Aline fala: Eu vou cumprir a minha promessa. Irene diz: Ótimo. Lembre-se que ele terá um filho. E a gravidez de Graça é arriscada. Qualquer decepção, ela pode perder o bebê. E sua vida pode correr perigo. Isso sem mencionar o fato dele se tornar sucessor da família. Tentando ficar calma, Aline comenta: Pode ficar tranquila. Eu sei o que está em jogo. E eu não quero atrapalhar a vida do seu filho. Jonatas se aproxima das duas e fala: Me desculpe, eu não pude deixar de ouvir a conversa. Então a senhora está mais preocupada em deixar o seu filho num casamento infeliz por causa de um cargo da empresa? Com fúria nos olhos, Irene retruca: Quem é você para querer dar palpite em alguma coisa? Você não sabe de 1/3 da história do Daniel. Você vê só a ponta do iceberg e acha que se vê no direito de impor aquilo que você acha. Nervoso, Jonatas diz: Mas eu só queria... Irene o interrompe e fala: Você não tem que querer nada. Eu vim aqui para conversar com a Aline e ela já entendeu a gravidade da situação. Então, para de se intrometer nos assuntos que você não foi chamado. Que o caldo pode engrossar para o seu lado. De repente, Gentil aparece e comenta: Vamos, filho, eu vim te buscar. Quando Gentil e Irene se encaram, eles ficam paralisados, com os olhos fixos um no outro, como se ambos estivessem lembrando de alguma coisa. Jonatas e Aline percebem o clima que ficou, até que, desconcertada, Irene diz: Eu preciso ir embora. Desesperada, ela entra em seu carro e sai em alta velocidade. Desconfiado, Jonatas pergunta: O que foi aquilo, pai? Vocês se conhecem? Nervoso, Gentil responde: Eu prefiro não falar nesse assunto. Vamos, entra no carro. Quando os dois vão embora, Aline entra dentro de casa e Jussara questiona: O que foi, minha filha? Que cara é essa? Aline responde:
Eu achei muito estranho a maneira que o seu gentil olhou para a Dona Irene, como se eles já se conhecessem há muito tempo. Jussara pergunta. Tem certeza disso? Aline responde. Não sei, mas foi estranho. Isso foi. Quando Jonatas chega em casa, ele pergunta para o seu pai. Tem certeza que você não vai me dizer qual é a sua ligação com a Dona Irene? Desviando o olhar, Gentil responde. Para com isso, filho. Deixa essa história para lá. Jonatas retruca. Não, eu não vou deixar. A maneira que vocês se encararam foi muito estranha. Aí tem história. E eu quero saber. Bravo, Gentil fala. Tem histórias que é melhor ficar guardada no fundo de um baú. E essa sua curiosidade pode trazer muitos problemas para nós. Por favor, filho, fica longe disso. Eu não posso te dizer nada, pois qualquer coisa que eu te contar pode te colocar em perigo. Você entendeu? Jonatas assente e Gentil comenta. Agora, eu vou dar uma saída para resolver a situação do pneu do seu carro. Por favor, esqueça essa história. Assim que Gentil sai, Jonatas fala. Até parece que eu vou deixar essa história de lado. Ele ficou muito nervoso. E quando eu pedi para ele falar a verdade, é claro que é um segredo muito pesado. E se ele estiver escondendo alguma coisa, deve haver alguma coisa aqui em casa. Imediatamente, Jonatas começa a procurar alguma coisa que o chamasse a atenção. De repente, ele olha para um baú e comenta. Será? Ele falou alguma coisa sobre deixar no fundo de um baú. Será só uma coincidência? Ou ele quis me deixar uma dica? Sem pensar duas vezes, ele abre o baú e começa a revirá-lo. Ele encontra um amontoado de documentos e analisa um por um. Ao encontrar um específico, ele arregala os olhos e fala. Meu Deus, isso aqui parece a minha certidão de nascimento, mas está rasgada, como se alguém tivesse rasurado a parte de cima. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Momentos depois, Jonatas procura por Caio e pergunta. Por acaso você sabe de algum segredo da sua madrasta? Em choque, Caio pergunta. Por quê? Você está sabendo de alguma coisa? Jonatas responde. Se eu soubesse, não estaria vindo aqui te perguntar. E então, sabe ou não algum segredo sobre o passado da Irene? Ao ouvir a conversa, Daniel se aproxima e responde. Eu não sei se isso é um segredo, mas a minha mãe era apaixonada por um outro homem antes de se casar com meu pai. Jonatas pergunta. E você sabe quem é? Daniel nega e Caio comenta. A mãe dele é cheia de segredinhos. Isso não me espanta se isso for só o mais leve de todos. Bravo, Daniel fala. Irmão, eu te amo. A gente briga, se entende. Mas, por favor, não fale da minha mãe nesse tom. Desconcertado, Jonatas pergunta. Por acaso vocês sabem de alguém que conheceu a Irene há um bom tempo? Que poderia me responder alguma coisa? Após pensar alguns segundos, Caio responde. Meu tio Ademir. Com certeza ele deve saber o que você deve estar querendo descobrir. Sem falar mais nada, Jonatas vai embora para tentar encontrá-lo. No meio do caminho, ele vê o cartório e pensa. Será que eu consigo uma cópia dessa certidão rasgada? Bom, não custa tentar. Ele pergunta para o atendente, que responde. Eu consigo sim, mas vai demorar um tempinho. Se quiser voltar mais tarde...
Jonatas comenta: tranquilo, eu preciso me encontrar com uma pessoa. Daqui a pouco eu busco a cópia. Momentos depois, ele consegue se encontrar com Ademir e questiona: será que eu posso dar uma palavrinha com o senhor? Ademir responde: só se for muito rápido. Eu estou ocupado com o casamento do Daniel e da Graça, que vai ser amanhã. Jonatas fala: eu só quero saber sobre a relação do meu pai com a Dona Irene. Com os olhos arregalados, Ademir pergunta: o que você sabe sobre isso? Jonatas responde: nada, mas pela reação de vocês três, deve ter muita sujeira debaixo desse tapete. Olhando para os lados, Ademir diz: você tem que ficar bem longe dessa história. Está ouvindo? Deu muito trabalho para abafar. Não queira atrapalhar a essa altura do campeonato. Ouça o que eu estou falando. Você está mexendo naquilo que não deve. Ademir se afasta, deixando Jonatas ainda mais desconfiado que eles escondem alguma coisa muito grave. Momentos depois, Jonatas retorna para o cartório e consegue pegar a segunda via da certidão de nascimento. Quando ele a lê, leva o maior susto e grita: meu Deus! Meu pai mentiu para mim a vida toda! Ele vai ter que explicar isso! Furioso, ele volta para sua casa e quando Gentil o vê, pergunta: o que foi, filho? Que cara é essa? Jonatas mostra a certidão e pergunta: porque aqui está escrito que eu sou filho de uma mãe desconhecida. Gentil arregala os olhos e pergunta: onde que você conseguiu isso? Bravo, Jonatas responde: não te interessa. Eu quero respostas. E quero agora. Respirando fundo, Gentil fala: bom, eu acho que chegou a hora de te contar isso. Eu amei uma mulher no passado, meu filho, mas ela era uma mulher casada. A gente não poderia viver esse amor, mesmo que esse amor tivesse gerado um filho. Jonatas pergunta: e essa mulher é a Irene? Gentil responde: sim. E se o Antônio tivesse descoberto que ela teve um filho fora do casamento, nenhum de nós três teria sobrevivido. Na época, ela teve que fingir uma viagem para esconder a gravidez. E eu fiquei cuidando de você. Eu prometi que nunca ia revelar a verdade. Revoltado, Jonatas grita: eu não acredito que eu sou filho da Irene. Isso parece um pesadelo. O pior é ela me ter tratado feito um animal, sendo que ela sabe de toda a verdade. Quer saber? Eu vou contar toda a verdade para todo mundo. Desesperado, Gentil retruca: não, filho. Você não conhece o Antônio. A gente vai correr sério perigo. Furioso, Jonatas fala: eu não quero saber. Eu vou usar o casamento do filho dela para fazer ela pagar. E ninguém vai conseguir me impedir. No dia seguinte, Daniel começa a se arrumar para o casamento, quando Irene se aproxima e fala: você está tão lindo, filho. Eu nem acredito que chegou o grande dia. Depois que você se casar, você se tornará o sucessor do seu pai. Está parecendo um sonho. Antônio entra no quarto e pergunta: como estão as coisas aqui? Daniel responde: melhores impossíveis. Irene comenta: filho, vai atrás do seu irmão. Você sabe como ele é. Vê se ele está bem arrumado. Quando Daniel sai do quarto, Irene olha para o seu marido e diz: hoje vai ser um grande dia. O nosso filhinho vai se casar.
Antônio retruca. Sim, mas eu espero que não tenha mais segredos entre a gente. Irene pergunta. Como assim? Eu nunca tive segredos com você. Antônio responde. Isso é bom, pois você sabe o que aconteceria se houvesse. Não haveria mais ninguém para contar história. Mais tarde, os convidados começam a chegar para a cerimônia. De repente, Jonatas e seu pai aparecem. Com medo, Gentil pergunta. Tem certeza que quer fazer essa loucura, filho? Jonatas responde. Mas é claro, nada vai me impedir. Gentil comenta. Olha a Aline ali. Ela parece meio triste. Jonatas fala. Sim, aposto que ela veio aqui só para se certificar que perdeu o Daniel para sempre. E olha, o Caio também percebeu. Nesse momento, Irene olha para Gentil e fica paralisada. Confuso, Antônio pergunta. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Nervosa, Irene responde. Não foi nada. Vamos, que a Graça já está quase chegando. A marcha nupcial se inicia e todos se encantam com a beleza de Graça. Quando a cerimônia se inicia, Jonatas sai do meio dos convidados e grita. Parem esse casamento! Todos se assustam e olham para o rapaz que continua. Perdão, Daniel. Perdão, Graça. Mas eu preciso aproveitar que tá todo mundo aqui reunido para revelar algo que esconderam de mim a vida toda. Daniel, essa mulher que você chama de mãe, também é a minha mãe. Nesse momento, começa um falatório entre os convidados e Antônio fica sem reação. Furioso, Jonatas diz. Ela me escondeu de todos, porque eu sou um fruto de uma história de amor. Ou melhor, de uma história de traição. Eu vivi a minha vida toda achando que eu não tinha mãe. Enquanto essa mulher está aí, feliz da vida, com outros filhos, vivendo como se eu não existisse. Uma confusão se inicia e Jonatas e Gentil saem sem serem percebidos. Desesperado, Daniel olha para Aline e a vê chorando. Ele volta o seu olhar para a Graça e fala. Me desculpa, mas eu não posso me casar. Em prantos, ele sai correndo entre os convidados. Nesse momento, Antônio pega Irene pelos cabelos e grita. Você tem 10 minutos para desaparecer da minha vida. Caso contrário, amanhã é você quem vai aparecer dentro do rio. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse.